Bom sábado a todos, irmãos. Bom sábado, irmão Rogério. Demais irmãos que estão na sala nesse momento, vamos dar uma olhada lá. Irmão Robson Lira. Bom sábado, irmão. Irmã Maria Conceição. Bom sábado, irmã. Bom sábado ao irmão Pedro Sampaio, que está conosco aí. O Júnior Ramos também. E aos demais irmãos que ao longo desse estudo vão estar conosco assistindo essa explanação do irmão Rogério Buzzi, e aos irmãos que também possivelmente vão assistir a gravação desse estudo mais para frente. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Pai, misericordioso Deus, eterno e poderoso Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para darmos sequência, com a sua permissão, das mensagens que o Senhor nos reservou para nos entregar. Eu peço ao Senhor que encarecidamente, meu Pai, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados, nos dê, com a sua poderosa mão, bênçãos de amar, poder, sabedoria, capacidade e força para podermos enfrentar as adversidades que encontramos em nossos caminhos. Eu creio que o Senhor está com todos nós, todos os seus filhos, que o Senhor separou para andarmos juntos. Dá entendimento e sabedoria ao teu servo amado, Rogério Buzzi, para que ele seja, Senhor, um instrumento e nos dê a direção de como entender, quando entender, e dar entendimento a nós, para que nós compreendamos o que realmente o Senhor quer nos dizer. Às vezes as entrelinhas das mensagens que o Senhor nos deixou requer um exame minucioso, tempo, cuidado, mansidão, para poder realmente entender o que é que está escrito ali, que é a chave que separa todos os seus escolhidos. Conforta o coração das pessoas que nesse momento estão passando por dificuldade, meu Pai. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe bem quem são elas, sonda o coração de todos nós e portanto, a seu tempo os socorre. Abençoa a todos nós. Agradecido, eu lhe peço, Senhor, obrigado por ter dado mais essa chance de estarmos todos juntos. Agradecido em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Amém. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, como disse o nosso irmão Marcílio, pelo privilégio de estarmos aqui estudando a palavra de Deus. O sábado é um dia que eu creio de todo o meu coração que Deus abre os portais da Nova Jerusalém, derramando luz sobre o seu povo. No livro de Apocalipse é dito que foi no dia do Senhor que João recebeu a luz do livro de Apocalipse, né? E nós sabemos que a luz do livro de Apocalipse é uma luz que brilha, né, para os dias de hoje. E hoje vamos estar estudando o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse. Eu enviei uma imagem nova, irmão Marcílio, está ali no seu Skype, se o irmão puder colocar, é o tema do estudo, né, de hoje.
Enquanto isso, eu gostaria de pedir aos irmãos que prestem bastante atenção no estudo de hoje, porque nós entramos agora numa linha profética mais complexa, mais difícil do que até aqui. Nós entramos agora realmente nos temas que impactam a nossa vida e que vão falar, por exemplo, sobre assuntos que estão acontecendo, que já aconteceram muito próximos de nós e que refletem nos acontecimentos futuros. E a profecia, tanto de Daniel quanto a revelação do Apocalipse, são livros difíceis, primeiro porque a simbologia não é tão simples. Segundo, porque a simbologia, por vezes, tem 3, 4, às vezes até 5 características similares. Depois, porque os acontecimentos, eles não ocorrem em ordem cronológica. Explico. Você não consegue ler o livro de Daniel como uma história em sequência, porque Deus, em sua bondade, ele trabalha dando ênfase aos personagens para que a gente não se perca. Porque se ele simplesmente seguisse a história, ele teria que estar falando dos personagens em vários locais. E nós já temos dificuldade, por exemplo, hoje, como um povo, para identificar a própria besta de Apocalipse 13, que está resumida, né, num capítulo inteiro. Imagine se Deus fosse colocando pontos, né, em vários lugares dessa besta. Seria muito mais difícil. Então, ele concentra a história em um personagem para que a gente não se perca, e, em face disso, a cronologia fica mais difícil para nós. Mas Deus sabe que é mais importante que nós entendamos os aspectos proféticos de cada personagem bíblico ou de cada personagem da profecia do que o próprio tempo dela. Imagine, por exemplo, que Deus queira te alertar sobre um ladrão que vai assaltar na tua casa. Ele te dá as características do ladrão para você não ter perigo. E a ordem cronológica, ela vai acontecer à medida em que você estuda as características desse ladrão. Ou seja, você vai ter a informação sobre as características desse personagem e vai ter também a informação sobre a ordem cronológica. Porém, primeiro você tem que entender quem é o personagem, que é o mais importante, né? Porque se você sabe que alguém vai te atacar, mas não sabe quem é ele, também não resolve, porque quando essa pessoa, ela pode vir como teu amigo, como acontece invariavelmente, né? O inimigo se disfarça como anjo de luz e vem até você disfarçado. Se você não consegue detectar esse inimigo, não adianta você saber o horário que ele vem, né? Porque ele virá como teu amigo e você não vai conseguir entender, né, o aspecto daquilo que ele quer fazer. Aconteceu isso com Eva, por exemplo, que foi advertida do inimigo, foi dado a ela, né, que o inimigo estava no tal lugar, não era para ela ir naquele local, ela foi, mas por não reconhecer o inimigo, que ela imaginava, quem sabe, que iria aparecer com um chifre, com um tridente, né, apareceu em forma de um animal, de uma serpente falando, ela foi enganada. Então, Deus se preocupa em revelar para nós este inimigo, né, ou os inimigos e, né, os personagens da história para que a gente possa estar bastante ancorado. Então, vamos abrir o nosso livro de Daniel, né, aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, livro de Daniel, capítulo 7, que é o que estamos estudando, e vamos estudar sobre a besta do Apocalipse e o chifre pequeno, cruzando o livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Nunca esqueçam, amados de Deus, Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Ou seja, se você, né, estuda Daniel com esse conceito, sabendo que Daniel de fato é a profecia e consegue identificar os personagens que estão em Daniel no Apocalipse, certamente você terá uma visão clara das profecias que são dadas. Nós estudamos em Daniel 2, quando iniciamos o nosso estudo sobre a estátua de Nabucodonosor, identificamos ali pelos metais da estátua, o ouro como Babilônia, a prata como a Medopérsia, o bronze como a Grécia, as pernas de ferro como sendo Roma, que eram os 4 reinos. Demos uma passada bastante rápida
naquilo que seria o quinto reino, quanto ao que viste dos pés, né, em parte de ferro, em parte de barro, isto será um reino dividido. E aí foi dito ali em Daniel 2, resumindo, nos dias destes reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído, que era a rocha que vinha e batia nos pés da estátua. Então, cada minério representando um reino, nós identificamos cada um desses reinos, né? E em Daniel 7 é dada essa mesma profecia inicial, para que a gente não se perca, porém em forma agora de animais. Daniel 7, né, do capítulo 1 até o versículo 7, nós verificamos, né, esses 4 animais, sendo o primeiro como leão, com asas de águia. Nós identificamos ele como Babilônia, de forma bastante simples, bastante direta, né? O leão, assim como o ouro é o minério mais valioso dos apresentados, dos animais, o leão com asas de águia, o leão na fauna também é o primeiro, né? O mais corajoso, por isso ele é considerado o rei da selva, né? Depois encontramos, né, o urso representando a Medopérsia, dizia basicamente do urso, né, que ele se levantou de um lado, né? Isso por quê? Porque o urso representando a Medopérsia, levantando-se de um lado, porque, como dissemos aqui, a Medopérsia foi uma junção de 2 nações, os medos e os persas, tendo Dario, o Medo, como rei, e tendo também o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, como o segundo rei. Porém, esse urso se levanta de um lado porque, de fato, Dario era mais forte e Dario foi quem primeiro reinou. Então, nesse estudo que é dado, a gente identificou, então, também, depois, né, o leopardo. O leopardo representa a Grécia, dito do leopardo que ele tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças, foi identificado com bastante clareza quando nós vemos, por exemplo, que o leopardo é um animal rápido. A Grécia foi um reinado bastante rápido, através de Alexandre o Grande, que com 22 anos sobe ao poder, com 33 ele morre, mas nesses 11 anos ele realmente percorreu uma quilometragem absurda, completamente absurda em nível de extensão. Era dito que esse reino teria domínio, e realmente em questões de domínio, em território, em quilômetros, Alexandre o Grande foi incomparável, não se poderia comparar com nenhum dos outros. É dito que este animal, este leopardo, tinha 4 cabeças, né, que é o versículo 6 que estamos lendo, e foi exatamente o que aconteceu. A Grécia, logo após a morte de Alexandre o Grande, é comandada agora por Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, cada um agora pegando uma parte, ou seja, a Grécia é dividida em 4 pedaços, por assim dizer, e cada um dos pedaços foi governado por um desses, né, generais dele. Aí, no versículo 7 do capítulo 7, é dito, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, né? O animal, obviamente, Daniel não encontrou na fauna um animal que ele pudesse comparar, ele não poderia dizer, olha, era um animal parecido com tal, não era um animal completamente diferente. Ele está retratando aqui Roma, e é curioso que este animal diferente tinha grandes dentes de ferro. Nós vemos que o ferro na estátua era exatamente, né, era exatamente Roma, e este animal que nós vemos aqui, ele era diferente, em primeiro lugar também, por quê? Porque ele não era um animal, por assim dizer, uma nação civil. Todos os outros animais eram chamadas nações civis, né? Esse não, esse era uma nação com cunho religioso, porque Roma era uma nação que ela simplesmente intrometeu-se com as coisas de Deus, né?
os seus imperadores consideravam-se deuses. Alexandre o Grande nunca fez isso, Dario o Medo não fez isso, e Nabucodonosor, quando fez isso em Babilônia, imediatamente foi repreendido por Deus, mas ele foi de forma isolada, assim. Belsazar, por exemplo, já não se julgava Deus. Já os imperadores romanos, todos se consideravam deuses. Por isso, já uma nação diferente, simbolizada por um animal diferente. Terrível, espantoso, devorava, fazia em pedaços. Lembrem-se, por exemplo, que, além de tudo, Roma foi a cidade que moveu uma perseguição específica contra os cristãos e instituiu, inclusive, a cruz sobre a qual Cristo morreu. Uma nação realmente má e que, né, encontrava prazer em devorar e fazer em pedaços, pisando aos pés o que sobrava, né? O termo pisar pés na Bíblia também tem uma conotação de transgressão, como, por exemplo, você vê uma placa, não pise na grama, você vai e pisa na grama, você está transgredindo aquilo que foi dito ali. Na Bíblia, o pisar tem uma conotação também de pisar, ou seja, de transgredir, neste caso, as leis de Deus. Roma, como poucas, transgrediu as leis de Deus, intrometendo-se, inclusive, numa lei bastante simples de se entender, quando você vê que um homem não pode ser adorado, né? Esta lei, Roma, como falamos antes, realmente, ela simplesmente, né, deixou de lado e fazia, como nós já vimos aqui, né, os seus imperadores sendo considerados deuses, da onde vem, inclusive, né, a saudação Ave César, que Roma, né, dá lugar hoje ao Ave Maria. Como falamos, a saudação à divindade, né? A Igreja Católica Apostólica Romana segue os princípios babilônicos, né? Fazendo dos homens divindades, assim como o Papa, né? Considerando-se Deus, etc, 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 né? Então, hoje, iniciamos o estudo a partir do versículo 8, tendo esse pequeno resumo aqui para que a gente possa ter uma ideia da história toda. E o versículo 8 é dito o seguinte: estando eu considerando as pontas, algumas versões dizem, né, estando eu considerando os chifres, estando eu considerando as pontas ou os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. No capítulo 7 que estamos, no versículo 7, que acabamos de ler um pouquinho antes, veja que diz assim: pisava aos pés o que sobrava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. A nação romana, simbolizada aqui por este animal, que muitos chamam de dragão, mas não se poderia dizer exatamente que é o dragão, porque ele não menciona isso, mas, né, ao mesmo tempo, não complica a profecia chamá-lo de dragão, desde que a gente não misture essa besta com o dragão que vai aparecer em Apocalipse 13, né? Não se pode misturar, né? Então, o que temos aqui, de fato, é uma besta. Essa besta tinha 10 pontas, ou 10 chifres, né? Nesse caso, o que acontece é que nós temos uma colocação bastante simples em relação a Roma. Se o irmão Marcílio puder colocar a imagem visual aqui para nós daquela relação das nações que nós temos, um pequeno gráficozinho que mostra as nações que são as nações bárbaras que invadiram Roma e acabaram dividindo Roma em 10 partes. Né? Eram os salamanos, os érulos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, os burgúndios. É bom se o irmão puder colocar essa tabelinha, porque os irmãos vão seguindo. Fato é, até aqui, que Roma, finalmente, é dividida, irmãos, em 10 pontas, ou 10 poderes. Está aí o visual, daqui a pouco ele já entra para você na tela. E essa divisão, se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão poder ver que quando é dito sobre esses 10 chifres, que Roma se dividiria através do animal que é dado,
foram exatamente os anglo-saxões, os alamanos, os francos, os burgúndios, os lombardos, os visigodos, os suevos, os élanos, os vândalos e os ostrogodos. Deixe, por favor, essa imagem aqui, por enquanto, irmão Marcílio. Essas nações, finalmente, e notem uma coisa aqui, os anglo-saxões viraram ingleses, os alamanos, os alemães, os francos, os franceses, os burgúndios, os suíços, os lombardos, os italianos, os visigodos, os espanhóis, os suevos, os portugueses. Né? Essas tribos bárbaras, elas acabaram simplesmente virando essas nações. Mas o que acontece? Para Deus, a mudança de nome não faz diferença, certo? Deus simplesmente considera o território e considera as nações. E Daniel 7, ele vai mostrando de forma bastante resumida a profecia, dando um detalhe aqui ou ali. À medida que nós vamos estudando Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12, Deus vai ampliando as informações, que é exatamente o que ele faz. Ou seja, se você não estuda profundamente Daniel, mas você estuda a estátua de Nabucodonosor, você tem um resumo da história do que ocorreria até a vinda de Jesus. Mas aí você diz assim, senhor, eu quero mais. Bom, vem Daniel 7. Daniel 7 vai apresentar mais detalhes para você de cada um desses elementos. Mas aí você diz, senhor, eu quero ainda mais. Bom, em Daniel 8 ele vai te apresentar ainda mais detalhes. E cada vez mais afunilando, embora, claro, ficando cada vez mais complexa a profecia, porque é natural que o inimigo, à medida que você avança no entendimento de Deus, o inimigo também vai avançando, jogando cada vez mais trevas sobre a luz que Deus quer te dar. Mas vejam, por exemplo, que coisa interessante. É dito aqui, e mantenha, por favor, a sua visão nesse quadro, para não perder a história. É dito, versículo 8, estando eu considerando as pontas, então, enquanto Daniel está olhando para aquele animal e está vendo as 10 pontas, que tinham os 10 chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, vejam que nós estamos aqui aproximadamente no ano já, vejam bem, vai avançando, nós temos Roma já no Novo Testamento, Roma agora é dividida, lá pelo ano 100, Roma é dividida, as tribos bárbaras agora começam, né, o seu trabalho, o tempo vai avançando, aparece agora o que nós entendemos como os ingleses, alemães, franceses, suíços, italianos, espanhóis e portugueses, né? Só que o que acontece? Ele percebe, veja bem, que enquanto estão essas 10 pontas, estando eu considerando, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. No ano 508, surge o papado, e no meio exatamente dessas pontas, lembrem-se que esse era o território romano, ele surge, e o que acontece? Os ingleses, os alemães, os franceses, os suíços, os italianos, os espanhóis e os portugueses, ou seja, esses grupos, eles simplesmente aceitaram calmamente, pacificamente, o crescimento desse chifre. Porém, os érulos, os vândalos e os ostrogodos não aceitaram a supremacia papal. Esses grupos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, eram arianos. Eles não acreditavam, né, em que um homem mortal pudesse substituir o Filho de Deus como sendo um sacerdote na terra. Então, eles se levantam contra o papado, e o que o papado faz? O papado, através da força exatamente dos ingleses, dos alemães, dos franceses, dos suíços, de todos esses outros grupos, eles simplesmente acabaram com os érulos, com os vândalos e os ostrogodos. Ou seja, esta ponta pequena arranca essas outras 3 pontas, que são os érulos, os vândalos e os ostrogodos, e é dito aqui que nessa ponta havia olhos, ou seja, era um chifre, era um poder que se levantava com astúcia, enxergava as coisas de uma forma diferente, não que isto fosse à luz de Deus, simplesmente com astúcia, né, com um entendimento próprio do inimigo,
e tinha também uma boca que falava grandiosamente. Para identificar esta boca que falava grandiosamente, vamos ver o que diz Apocalipse 13, 4 e 5, uma vez que já estamos no tempo desta profecia. Apocalipse 13, 4 e 5. Vamos identificar por enquanto de forma assim bastante simples, depois vamos nos aprofundando, esta ponta pequena. Por enquanto, nós temos a informação de que 3 pontas foram arrancadas, a história mostra realmente que o papado derrubou os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, né? É dito que havia olhos, a astúcia do papado é reconhecida na história, e é dito aqui também que uma boca que falava grandiosamente. Apocalipse 13, 4 e 5 diz: adoraram o dragão que deu à besta, lembre-se que estamos falando de um animal também, deste animal é que vem este chifre. Então, adoraram o dragão, adoraram o diabo, que deu à besta, que deu a este animal o seu poder, e adoraram o animal, este animal é o animal profético de Daniel, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E olha o Apocalipse 13, 5 que diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Por enquanto, vamos ficar com essa parte. Note que aqui, este chifre, este poder, porque até aqui ele ainda é um poder, ele não é uma nação ainda, tem que ter isso em mente. Por isso que Apocalipse 13 já apresenta ele como uma nação, porque futuramente ele passa a ser uma nação. Na época era apenas ainda um poder com um território, e nós vamos entender isso também com calma. Mas é dito aqui em Daniel 7, 8, uma boca que falava grandiosamente. E Apocalipse 13, 5 coloca essa besta como tendo uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. É exatamente a ligação que precisamos para identificar que o chifre pequeno de Daniel 7 é a besta de Apocalipse 13, 5. Como vai ficar muito claro à medida que a gente avança no estudo. Por enquanto, estamos pegando apenas uns pontos de ligação que já seriam suficientes porque a Bíblia não se contradiz. Porém, vamos ver futuramente o que acontece. Versículo 9 de Daniel 7. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Daniel 7, mais do que tudo, quer focar para nós o tempo em que ocorrem essas questões. Assim como em Daniel 2 nós tivemos o tempo, por exemplo, nós tivemos o tempo do domínio de Babilônia, tivemos o tempo de domínio da Medo-Pérsia, tivemos o tempo de domínio da Grécia, tivemos o tempo de domínio de Roma, teremos um breve tempo de domínio aparente da nova ordem mundial, que é os pés de barro e ferro ali unidos, formando esse novo reino, e aí a visão da pedra que batendo na estátua seria o reino de Cristo, um reino eterno que jamais seria derrotado. Aqui também temos, nesta profecia, sempre recapitulando de forma bastante simples, o tempo do animal, que era a Babilônia, que era o leão, o tempo do urso, que era a Medo-Pérsia, o tempo do leopardo, que era o tempo da Grécia, o tempo desse animal terrível e o tempo em que deste animal terrível sai o papado. O animal terrível é Roma, lembrem-se, não apenas a Roma imperial, mas Roma como nação. Note-se que Roma ainda está lá e de Roma é que viria esse poder, certo? Então, nós temos o local e agora nós vamos vendo o tempo de cada coisa. Então, nós estamos no versículo 8 de Daniel, no tempo do ano 508, que é quando nasce o poder papal. Só que o que acontece? Depois que as 3 primeiras pontas são arrancadas, o papado se estabelece supremo agora, ou seja, com poder. Estamos no ano 538 agora, que é o tempo em que, de fato, ela é suprema, porque na profecia já foram arrancadas os três outros chifres. Então, estamos no ano 538. A Bíblia agora, em Daniel 9, nos diz que continuei olhando,
até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então, entendam, amados irmãos, o tempo da profecia. Eu posso não aceitar, eu posso discutir, eu posso fazer o que eu quiser, mas é um fato que, biblicamente, no livro de Daniel, em algum momento entre o ano 538 que temos para frente, repito, do ano 538 para frente, que é quando as pontas já haviam sido arrancadas e o papado se estabelece supremo, em algum momento a partir desta data, tronos seriam colocados, um ancião se assentaria, com a sua veste branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e um rio de fogo, versículo 10, manando, saindo diante dele, milhares de milhares o serviam, essa é a visão que ele tem, e isso aconteceria, repito, em algum momento depois do ano 538. Então, o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo, vamos entender primeiro, à luz também do livro de Apocalipse, para depois entender o tempo também. Apocalipse 5, 1 e 2, Apocalipse capítulo 5, 1 e 2, vejam o que é dito. Vi na direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Bom, note aqui que é dito em Daniel 9, que foram postos uns tronos, um ancião de dia se assenta, este é o Pai, e prestem bastante atenção na última partezinha do versículo 10. É dito: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vejam aqui que curioso. Daniel 7, que estamos lendo, diz que em algum momento, a partir do ano 538, o ancião de dia se assentaria, os tronos seriam colocados para esse juízo, e esse juízo iniciaria e se abriria os livros. Em algum momento, repito, a partir do ano 538. Agora note o que acontece. Voltem para Apocalipse 5, 1 e 2, vamos deixar isso bem claro para ver o que está acontecendo. 5, 1. Vi na destra o ancião de dias agora, que Daniel cita, que estava assentado, foi colocado o trono, ele se assentou sobre o trono. Ele tem na mão um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Então ele tem um livro na mão que está selado. Prestem atenção nisso. O único livro que a Bíblia cita que foi selado em algum momento é exatamente o livro de Daniel. Se vocês observarem Daniel no capítulo 12, versículo 4, Daniel 12, versículo 4, diz: tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Note então que aqui duas coisas vão acontecer. Primeiro, Daniel, o próprio livro de Daniel quer dizer juízo de Deus. Dan, juízo, El, Deus. Juízo de Deus. Então, o livro que vai se abrir, que dá início ao juízo, é o livro de Daniel. Esses 7 selos, nós vamos ver futuramente o que eles representam. Por enquanto, vamos ficar aqui com a certeza de que o livro que é aberto é o livro de Daniel. Então, nota aqui que inaugura-se o juízo, mas esse juízo não pode ser inaugurado sem que Cristo esteja presente. Por quê? Porque Deus destinou um varão, diz na palavra de Deus, pelo qual há de julgar o mundo. Nenhum julgamento será feito sem que Cristo esteja presente. Então, vamos tentar, e prestem bastante atenção para a gente não se perder no tempo da profecia, meus irmãos. Se é dito em Daniel 7, versículo 10, que o juízo
assentou-se e abriram-se os livros, vejam em Apocalipse 5 que estamos, por que isso foi possível? Prestem muita atenção nisso. Apocalipse 5, 2 e 3 é dito, notem, está o livro na mão de Deus, do ancião de dias, é dito que ele está selado. O versículo 2 diz, vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O versículo 3 diz, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Por quê? Porque o único que pode abrir esse livro é Cristo, o nosso Salvador. Mas por que esse livro não pode ser aberto? Notem o que acontece. Ele diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Porque Cristo não está ali. Agora notem o versículo 6. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Agora Cristo vem. Um cordeiro, como havendo sido morto. Muita atenção para isso. Este cordeiro, como havendo sido morto, por quê? Porque nós estamos no tempo em que Cristo já morreu, certo? Ele já morreu, e ele vem agora, no versículo 7, veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nessa sequência para não se perder. Daniel mostra uma evolução na história profética. Nós chegamos a Roma. Roma, né, no tempo de Roma, Cristo morre, que é o versículo 7 de Daniel que lemos. No versículo 8, ele diz que ele estava considerando essas pontas, ou seja, Roma já dividida em 10. Ele fica olhando essas pontas. Lembrem-se, Cristo já morreu, já foi para o céu. Mas o que está acontecendo? Esta ponta pequena, o papado surge agora, estamos no ano 508, é arrancada as 3 pontas, estamos no ano 538 agora, quando o papado reina supremo, e ele começa a falar grandiosamente. No tempo em que ele está falando grandiosamente, em algum momento nesse tempo em que o papado está falando grandiosamente, os tronos são colocados e o ancião de dias se assenta. Agora, vejam o que diz o versículo 11 de Daniel 7. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. A ponta pequena é o papado. Ele começa a falar grandiosamente. A partir do ano 538, ele começa a inventar todas as doutrinas, todos os dogmas que foram oriundos do Concílio de Nicéia, do Concílio de Latrão, do Concílio Vaticano II, enfim, ponto a ponto ele vai inventando dogmas, a confissão a sacerdotes humanos, o dogma de que Maria foi assunta ao céu virgem, o dogma de que Maria é intercessora, o dogma de que o Papa é infalível, o dogma de que a Igreja Católica é a única igreja pela qual alguém pode ser salvo. Enfim, dogmas sobre dogmas. O dogma do inferno católico. Enfim, irmãos, o dogma da adoração às imagens, o dogma da adoração aos santos. Faltariam aqui espaço para falar todos os dogmas que ela criou. A besta, então, estava falando grandiosamente. Porém, é dito... Irmão Rogério. Pois não? Posso fazer uma parte exatamente nesse detalhe? Pois não? Antes de eu citar o versículo, antes do irmão citar o versículo 11 de Daniel 7, em algum momento nesse tempo Jesus vem. E Jesus foi morto naquele tempo também. Essas invenções que eles começaram a criar naquele tempo não está se repetindo exatamente agora no Vaticano,
com essas invenções que eles andam armando lá, inventa papa, inventa reuniões, eles não estão protelando esse tempo novamente? Irmão, a profecia de Daniel, eu não sei se... Nós estamos nesse tempo agora aqui, mais precisamente. Não, nós não chegamos... A profecia até aqui ainda não chegou nesse tempo, irmão. Veja, a profecia ela vai evoluir ainda, tá? Até esse ponto que o irmão coloca hoje. Nós não chegamos ainda aqui, tá? Nesse tempo que você está citando agora, não é o tempo de agora ainda. Não. Os irmãos vão ver como isso vai se esclarecer já. Ah, tá ok. Então vamos prosseguir, então. Tá okay. Ok. Veja bem, olha só. Estamos falando até aqui que em algum momento desta profecia, veja, repetindo, no versículo 8, tentem entender a história sendo contada antes que ela ocorra, né? No versículo 8, a ponta pequena sobe, que é o papado, ano 508. Quando as três são arrancadas, nós estamos no ano 538. Só que aí ela começa a falar grandiosamente. São os concílios que se iniciam a partir do ano 538, certo? Esses concílios começam agora a criar, ou seja, é o papado falando grandiosamente, falando para o mundo todo, impondo os seus dogmas até onde pode. Muito bem. Aí ele continua olhando. Em algum momento desse, a partir do ano 538, entendemos, foi dito aqui, que ele continua olhando e estabelece-se o juízo no céu. Repito, irmãos, a partir do ano 538, em algum momento, esse juízo se estabelece e abrem-se os livros. Nós ainda não temos a data certa. Digo, não temos seguindo a profecia do jeito que estamos, ok? Não vamos nos antecipar para não fazer confusão aqui. Então, nós estamos na época em que se abrem os livros. Nós sabemos que é um período depois do ano 538, mas não temos uma data mais precisa. Agora nós vamos ter uma data que dá um tempo em que algo ocorre que fica claro pela história. Vejam, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então veja, esse animal estava falando, essa besta estava falando, esse poder estava falando, que é o papado, e chega um momento em que ele agora, ele é morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Vamos ver o que diz Apocalipse 13, 3 e 10. Apocalipse 13, já que Apocalipse 13 retrata essa besta, retrata esse poder, 13, 3 e 10. Note o que acontece, repito, Apocalipse é a revelação do livro de Daniel. Então, 13. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Nota aqui Apocalipse 13, 3, o que queremos? Uma cabeça ferida de morte. Então, nós tivemos dessa besta uma cabeça ferida de morte. O papado se estabelece no ano 538 e vai seguindo. Em algum momento, a partir desse ano 538, uma cabeça seria ferida de morte. Né? O versículo 10 diz o seguinte, 10 de Apocalipse 13. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Curiosamente, veja, aqui em Daniel 7, foi dito que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Apocalipse 13 diz que uma cabeça foi morta e diz também que se leva em cativeiro vai. Anotem essa data, amados irmãos. No ano 1798, veja, o papado se estabelece no ano 538. No ano 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, o baixinho francês, que os irmãos já viram na história,
leva cativo o Papa Gregório e confisca todo o território do então papado. O animal, ou seja, o seu corpo, o território foi desfeito e a cabeça foi morta. O animal foi morto, ou seja, né? Então, o papado recebe uma ferida mortal e, repito, no ano 1798. Note que Apocalipse 13, 10 que lemos, diz, se alguém leva em cativeiro, veja, do ano 538 ao ano 1798, o papado levou milhares para o cativeiro, cristãos que foram perseguidos pela chamada Inquisição, repetimos, ano 538 ao ano 1798, e então, levando em cativo, foi levado cativo o Papa, porque era dito, se levar em cativeiro vai, ele foi levado cativo e lá no cativeiro morreu. E este corpo foi desfeito. Então, irmãos, o que quero estabelecer até aqui na profecia é o seguinte, no ano 538 se estabelece o poderio papal, passa o tempo. Em algum momento, a partir do ano 1798, veja, a partir do ano 538 até o ano 1798, em algum momento o juízo se estabeleceria. Não iniciaria, irmãos, se estabeleceria, como é dito. Assenta-se o juízo, abrem-se os livros. E o que acontece? Aí, este animal é queimado pelo fogo, estamos no ano 1798, e vamos seguir agora. Já sabemos por quê. O tempo em que o corpo é desfeito e o animal é morto, essa data nós temos. Repetimos, 1798, e vamos ver como bate certinho. Versículo 12 agora de Daniel 7. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Note que os outros animais não foram destruídos, como foi aqui o território do Vaticano. Roma continua, até hoje, perdeu o domínio, mas continua. A Grécia perdeu e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Por que um cordeiro como havendo sido morto? A promessa dos cordeiros que morriam diariamente era a promessa do verdadeiro cordeiro que viria um dia. Quando Cristo morre, ele sobe ao céu, por isso é dito aqui que ele é como um cordeiro havendo sido morto. Está mostrando Apocalipse 5 que Cristo já morreu, ou seja, estamos numa época em que Cristo já morreu, e Daniel está corroborando com isso, dizendo que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. 6 e 7. Veja, veio, tomou o livro da direita do que em que o ancião de dias receberia um como filho do homem que viria até ele. Agora, o que quero chamar a atenção dos irmãos é, em que tempo está acontecendo isso, irmãos? Para que ninguém se confunda. Tanto o livro de Daniel,
quanto o livro de Apocalipse que estamos, coloca esse evento para a frente do ano 1798. Muita atenção nisso, irmãos. Vejam só. Foi mostrado aqui, no versículo 11 de Daniel, seguindo a profecia, que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Este é o papado, é o Vaticano, no ano 1798. Aí ele continua olhando, ou seja, para frente de 1798, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ou seja, eu posso discutir o que eu quiser, mas eu não posso negar que a profecia de Daniel, corroborando com o Apocalipse, está mostrando que o juízo se estabelece a partir, para a frente do ano de 1798, que é a data quando o papado teria o seu corpo desfeito. Note, por enquanto, o seguinte. O versículo 14 agora diz o seguinte: foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Note que aqui finaliza a profecia de Daniel 7. Finaliza. Então, o que quero que os irmãos entendam aqui, né, é o seguinte. Porque o versículo 15 diz: quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Tudo o que ele viu, ele ficou espantado. Agora, vamos recapitular de forma bastante rápida Daniel 7, nos eventos que vimos, tá? Daniel 7. Nós vimos, a partir do versículo 8, né? Perdão, a partir do versículo 7. Daniel está olhando, e ele vê um quarto animal. Este animal representa Roma. Este animal devorava, fazia aos pés o que sobrava. E depois era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então entra em cena aqui Roma sendo dividida entre as 10 tribos bárbaras. O que acontece agora? Estando eu considerando os 10 chifres, eis que entre eles subiu uma outra ponta pequena, o papado então nasce, estamos no ano 508, diante do qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Chegamos ao ano 538, quando ele arranca, né, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E aí, passa a falar grandiosamente. É dito que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O papado agora começa a falar grandiosamente a partir do ano 538, porque está na sua supremacia papal, o que chamaríamos supremacia papal número 1. Já vamos explicar por que supremacia papal número 1. Daniel continua olhando, e o papado, enquanto o papado está falando grandiosamente, criando os seus dogmas, a partir do ano 538, ele vê que são colocados uns tronos e o ancião de dias se assenta. Esse ancião de dias é o pai que se assenta, né? É dito que a sua veste era como sua veste era branca como a neve, cabelo da sua cabeça como a limpa lã, seu trono chamas de fogo, etc, etc, etc. É dito que milhares de milhares o serviam, estes são os anjos querubins, são os anjos que o servem, e milhões de milhões estavam diante dele. Estes são os anjos serafins, que assistem diante dele. Os querubins servem diante dele, os serafins assistem diante dele. Há uma diferença aqui, os serafins estão mais longe que ele, por assim dizer. Os querubins são os que estão mais próximos, são os imediatos do Senhor. E aí é dito que abriram-se os livros. Vimos em Apocalipse que isso foi aberto, corroborando com Daniel. Apocalipse só foi escrito a partir do ano 98, por isso nós sabemos que está na frente disso tudo. O versículo 11, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Então estamos aqui na época de 1798, quando o corpo é desfeito. Quanto aos outros animais, versículo 12, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Esse é o juízo agora iniciando,
e dirigiu-se ao ancião de dias. Veja que ele não vem para a terra, ele se dirige ao ancião de dias, ele vai até o Pai, e fizeram-se chegar até ele. E aí sim, quando ele chega até o Pai, inicia-se o juízo, lhe é dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ou seja, ele finaliza Daniel 7, da mesma forma que finalizou Daniel 2. Quando falo finalizando Daniel 7, não é a profecia que é dada, mas sim a visão que é dada. E agora vai ser explicada a visão, ou seja, o que explicamos até aqui vai ser explicado agora de forma ainda mais clara, para que ninguém tenha dúvida do que o Daniel viu. Então agora nós entramos na interpretação profética, de forma bem mais clara. Daniel 7, 16. Olha o que é dito. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Agora ele pede a verdade de tudo que ele viu. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Notem, Daniel 7 é uma profecia que foi dada em forma de animais, em forma de chifre, e agora vai ser dada a interpretação para que ninguém erre. Daniel 7, 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Excelente. Esses quatro são 4 reis que se levantarão da terra. Então vamos ver. Primeiro rei era o animal como leão, Babilônia, Nabucodonosor. Segundo animal, urso, certo? Dario, o Medo. Terceiro animal, reino dos Medo-Persas. Terceiro animal, leopardo, Alexandre o Grande e o reino da Grécia. Quarto animal, Roma e os imperadores. Então ele apresenta os 4 animais que se levantariam da terra, os 4 reinos que se levantariam da terra. Estamos falando de reis e reinos. Lembrem-se que o papado, quando nasce segundo a profecia como um poder e não como rei, não como reino. Repetimos, o papado nasce como poder, por isso ele não entra aqui. Então, note agora, são 4 reis que se levantarão da terra, certo? Então temos, como falamos, os 4. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade e eternidade. O anjo, então, faz na explicação o que qualquer um faria. Dá um resumo rápido para ele. Olha, vão ser esses 4 reis, e daí, mas o reino mesmo vai ser dado aos santos do Altíssimo. Daniel faz o que nós devemos fazer agora. O anjo faz o que ele deve fazer, mas nós devemos fazer agora o que Daniel fez. E Daniel vai fazer o que todo aquele inspirado pelo Espírito de Deus faria e o que nós, se inspirados por Deus, faríamos. 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Se nós estamos inspirados por Deus, o nosso desejo é saber a respeito do 4º animal, de fato. Mas vejam só, não só isso. Tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, já que é o último, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também, Daniel teve desejo, e nós devemos ter também, de conhecer sobre as 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante da qual caíram 3. Aquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Que curioso, que o papado, de fato, é mais forte do que os ingleses, do que os alemães, do que os franceses, do que os suíços, do que os italianos, do que os espanhóis, do que os portugueses. E não há nação hoje mais forte que ela, mas já quando ela nasce, ela já tinha uma aparência mais forte. Porque tinha olhos, com astúcia já conseguia ver o que deveria fazer, fala insolentemente, ou grandiosamente, versículo 21. E aqui não tem mais como a gente errar. Versículo 21. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Bom, essa ponta, esse chifre, esse poder, fazia guerra contra os santos e os vencia. De novo, quando aconteceu isso, irmãos? Vejam,
Isso aconteceu do ano 538 até o ano 1798. Foi quando o papado fez guerra contra os santos e os venceu. Apocalipse 13, 6 e 7. Então, muito cuidado quando esses pastores se apresentam aí vencendo, entre aspas, o diabo. O próprio diabo, através da besta, através deste poder, venceu os santos por 1260 anos, irmãos. E os pastores realmente creem que o diabo está derrotado. Vamos ver Apocalipse 13, 6 e 7, o que diz. Apocalipse 13, 6 e 7. Sempre lembrando que o chifre pequeno de Daniel 7 é a besta de Apocalipse 13. São o mesmo personagem. Então, é dito em Daniel 7, 21, eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Apocalipse 13, 6 e 7, o que diz? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Alguma dúvida de que é o mesmo elemento? Me parece que nenhuma. O mesmo chifre, nessa mesma ponta que fazia guerra contra os santos e os vencia, é a mesma besta que fazia guerra contra os santos e os venceu, porque Deus permitiu que ele vencesse. Por isso repetimos, né, o que falamos. Agora veja, isso ele fez até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Irmãos, Daniel 7 está mostrando um juízo estabelecido imediatamente após a data de 1798. Ou seja, né, nós sabemos que essa ponta fez guerra aos santos e os venceu do ano 538 ao ano 1798. Isso quer dizer que em algum momento, o juízo se estabelece depois desse período, imediatamente após o período de 1798, imediatamente dizemos em tempos proféticos, e é dito que os santos possuíram o reino. Como? Obviamente, a partir do momento que você morreu, todos esses que morreram do ano 538 a 1798, inicia-se o juízo. Então, se inicia-se o juízo dos que morreram, no momento em que você é julgado e você é sentenciado como santo de Deus, você é julgado e sentenciado nesse juízo investigativo dos mortos, em que você é liberado, obviamente que o que acontece aqui é que você imediatamente já é possuidor desse reino. Embora você não tenha recebido ainda, a herança já te é garantida. Se você morre e é julgado, e nesse julgamento você é julgado inocente, você imediatamente já tem o reino a seu favor. Embora ainda não tenha recebido como de direito, mas ele já é teu por promessa. Então, veja que aqui, o ancião de dias vem, como vimos em Apocalipse 5. Vamos ver agora o versículo 9 e 10. Apocalipse 5, vamos ler agora os versículos 9 e 10, para entender este momento da profecia também. 9 e 10 é dito: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse povo já foi comprado por ele nesse momento, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Não só comprou, mas já os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, aqui é dada uma promessa, a partir deste juízo, de que aqueles que são julgados e são julgados inocentes, porque aceitaram o sacrifício de Cristo, imediatamente participarão reinando com Deus. Agora veja, o versículo 23 disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Só um minuto, irmãos. Deixa eu continuar. Só preciso saber que horas. Eu não sei. Tem que terminar o estudo, meu Deus.
Perdão. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. E o que acontece? Ou seja, no momento em que o reino é estabelecido, este reino da graça, ainda assim, o quarto animal continua o seu papel. Vejam bem, irmãos. Inicia um juízo, esse juízo inicia no céu, mas note que ele retoma, mostrando aqui que o quarto animal, por quê? Porque o quarto animal continua o seu papel, ou seja, Roma continua o seu papel lá como besta. Aí ele começa a explicar melhor. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, o papado, devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. Veja, toda a terra. O papado não tem local em que ele não tenha entrado. Enquanto você, o próprio Estados Unidos da América, que entra pela força em alguns locais e outros locais nem consegue entrar, já o papado em toda a terra ele entra. E onde ele entra, ele faz em pedaços. Por quê? Porque bendita a nação cujo Deus é o Senhor. O Papa, quando entra numa terra, ele beija o solo, dedica esse solo ao diabo e imediatamente essa terra está fadada à destruição. Porque o diabo, nós sabemos, só vem para matar e para destruir. Então, quando o papado entra numa terra, quando ele entra ali, ele literalmente pisa essa terra a pés, dedica ao demônio, ao diabo, ao seu pai, e a terra imediatamente está condenada. Claro que sobre a misericórdia de Deus ainda, porém, nós vamos ver que futuramente, né, isso será bem mais complexo. 24. Quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, foi o que explicamos. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. O papado é diferente da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Suíça, da Itália, da Espanha, de Portugal, ou seja, diferente, e abate 3 reis. Abateu os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, por isso que nós não encontramos na nossa sequência ali de estudo, né, as nações que teriam derivado deles, porque foram abatidos. Mas note aqui outro detalhe interessante. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Primeiro, proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse poder, esta ponta que chamamos de papado, proferiria palavras contra o próprio Deus. Será que fez isso? Vamos ver em Apocalipse 13, versículo 6, se fez ou não. Lembre-se que Daniel é a profecia, está contando o que ele faria, né? Apocalipse 13, 6 está mostrando o que ele já fez. 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, de fato, palavras contra o Altíssimo, blasfêmia, né? Não pode haver uma palavra contra o Altíssimo maior do que o homem se promulgar Deus. Por isso, Apocalipse diz que ele abriu em blasfêmia. A blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. Somente o papado fez isso nos nossos tempos modernos. Destruirá os santos do Altíssimo, já vimos isso. Cuidará em mudar os tempos. Note outro detalhe aqui, que esse poder faria. Cuidaria em mudar os tempos. Daniel 11, 13, Daniel 11, versículo 13, perdão, por enquanto não, vamos pegar mais à frente isso. Cuidará em mudar os tempos, Daniel 11, 13, vamos ver o que é isso, Daniel 11, versículo 13, é dito, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E, ao cabo de tempos, isto é, de anos,
virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Daniel 11:13 mostra que tempos é anos. Então, este poder, o papado, cuidaria em mudar os anos. Lembrem-se, tempos, conforme Daniel, é anos. Então, este poder cuidaria em mudar os anos. Nós sabemos que o calendário judaico apresenta o ano como iniciando entre março e abril. Lembrem-se, irmãos, o calendário correto inicia-se o ano entre março e abril. O papado estabeleceu o ano iniciando em janeiro. Mudou o tempo, mudou os anos. E o que ele fez? Há muitas pessoas que acreditavam no calendário correto, que era o judaico. Quando falo calendário judaico, estou falando do calendário judaico, do calendário bíblico judaico, certo? Então, o que ele fez? Muitas pessoas, como nós possivelmente, que hoje interpelamos, né, os dogmas papais, na época pessoas se levantaram contra o início do ano em janeiro e estabeleceu-se o 1º de abril como dia da mentira. O papado estabeleceu então o dia 1º de abril como se fosse o dia da mentira e chamou o mês dos patos, ou seja, começou a chamar as pessoas de patos como bobos, como pessoas que não sabiam o que estavam ensinando, e estabelece o dia da mentira. Por isso, 1º de abril até hoje é o dia da mentira, como que dizendo, né? Não, o 1º de abril jamais é o dia que inicia o ano. Esse é um dia de mentira, né? Então, os tempos foram mudados por este poder, e mudou também o tempo no que diz respeito ao tempo estabelecido por Deus, que era, né, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Também esse tempo ele mexeu. Por quê? Se você observa, quando Deus estabelece o dia, ele diz que o sol o cuidaria. Então, por exemplo, você tem o início do dia, aproximadamente, vamos colocar, 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Você teria 12 horas de dia, certo? Que foi exatamente o que ele estabeleceu. E teria, por exemplo, a partir das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, 12 horas da noite. Porque no livro de Gênesis é dito que Deus separou isso. Ou seja, veja o que diz o versículo Gênesis 1:14. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Então Deus estabeleceu 12 horas de dia, 12 horas da noite. O papado veio e estabeleceu a partir da meia-noite. Então você tem da meia-noite às 6, período escuro, e das 6 ao meio-dia, período claro. Depois você tem do meio-dia às 6 um período claro, e das 6 à meia-noite um período escuro. Ou seja, o diabo misturou o que Deus separou. E claro, fez isso a partir da besta. Então, cuidará em mudar os tempos, o papado fez isso, e a lei. Quanto à lei, não precisamos ir longe, né? Os mandamentos da lei de Deus, por exemplo, né? Não farás para ti imagem de escultura. O diabo arrancou esse mandamento e o mudou, né? O mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado. O diabo colocou, guardai domingos e festas a partir deste inimigo, ou seja, né, da besta. Então, fica claro que ele faria isso. E aqui, ainda em Daniel 7:25, diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Note que Daniel diz que os santos seriam entregues nas mãos deste poder por tempo, tempos e metade de um tempo. Segundo Daniel 11, que lemos 11:13, ao cabo de tempos, isto é, anos. Então, tempos é anos. Então, façam as contas, amados de Deus, de forma simples. Seriam entregues nas mãos por um tempo. Tempo, sendo um ano, você tem 360. Tempo, 360. Um ano bíblico. Tempo, tempos, que seriam tempos biblicamente. 2 anos.
Quando a Bíblia não apresenta, por exemplo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando ela não apresenta o algarismo antes, é porque é sempre 2. Então, tempos são 2 anos. Então, tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, 720. E metade de um tempo, metade de um ano, 180. Façam a soma, irmãos, para que vocês não se percam. 360, que é 1 ano, mais 720, que é 2 anos, mais metade de um ano, que é 180, igual cravados 1260. Lembrem-se que falamos, façam uma nova conta. O papado se estabelece no ano 538 com poder, que é quando ele começa a perseguição, menos 1798, que é quando finaliza a perseguição, quando ele perde o seu poder a partir do general Berthier, que leva o Papa preso e confisca por Napoleão Bonaparte o território. 538 menos 1798, cravados 1260. Né? Para Deus, um dia, em profecia, um dia é como um ano. Então, nós temos aqui, né, 1260 anos proféticos, ou 1260 dias proféticos, melhor dizendo. Nós temos 1260 dias proféticos e dia em profecia é ano. Né? Então, vejam que nós temos agora bem claro isso, e em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, é ensinado também isso. Apocalipse 13, versículo 5, falando da besta, note: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Bem simples. Nós temos 42 meses. 42 vezes 30, que é o mês bíblico, 1260 cravados de novo. Ou seja, fica muito claro que todas as características que são dadas do chifre que cresce, do chifre pequeno de Daniel 7, estão apresentadas em Apocalipse 13, 5. Daniel sendo a profecia mostrando o que ia acontecer e o Apocalipse mostrando o que já aconteceu, para que a gente possa seguir rumo ao futuro com segurança. Então, versículo 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, ou seja, logo depois que ele, desses 1790, do ano 1798, ou seja, depois de 1260 anos de perseguição, ou depois de 42 meses de perseguição, de 1260 dias de perseguição, ou 42 meses de perseguição, segundo Apocalipse, finalizados esses dias, que finalizaram no ano 1798, né? Veja o que diz: o juízo seria estabelecido, eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Foi o que aconteceu. O reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Com isso, encerramos esse estudo de hoje, porém quero que entendam o seguinte: a partir do 4º reino, que é Roma, a profecia tem um duplo cumprimento, como nós vamos ver no livro de Mateus. Então, até aqui entendemos o que aconteceu a nível de juízo, entendemos o que aconteceu e quem é esse elemento que perseguiu, e nos próximos estudos vamos ver o que ele vai fazer agora de novo, certo? E como é dito em Apocalipse 13, por exemplo, que a ferida mortal seria curada. O papado recebe uma ferida mortal, como vemos aqui no ano 1798, mas no ano 1929, no Tratado de Latrão, Mussolini devolve o poder, e não só isso, o Vaticano passa a ser um reinado, uma vez que agora estabelece-se, né, o governo monárquico, uma monarquia, então ele passa a ser um reinado, e ele vai agora para a reta final do que vai fazer, ou seja, implantar a nova ordem mundial, que é aquele
quinto reino, entre aspas, que vimos, que é a junção do barro com o ferro, e formando assim, né, na nova ordem mundial, aquilo que nós entendemos como reino que implantará novamente o reinado do terror, com a diferença de que o reinado passado foi do ano 538 a 1798, perfazendo 1260 dias proféticos ou 1260 anos. Agora, nessa nova, naquilo que chamamos da supremacia papal número 2, que está sendo estabelecida a partir da junção daquilo que hoje é o G8, que vai virar o G10, está implantada a nova ordem mundial quando os 10 reis, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, ou os 10 chifres que se formam novamente para apoiar o papado estiverem prontos, né, esses blocos econômicos e mundiais, estabelece-se a nova ordem mundial, inicia-se novamente a perseguição contra o povo de Deus, porém agora não com 1260 dias proféticos, mas sim com 1260 dias literais. Esse é o objetivo dos nossos próximos estudos, ok? O irmão Robson está perguntando, ou está afirmando, que diz o seguinte, irmão Rogério, então esses 5 dias acrescentados para 365 dias é para tirar o foco da profecia que o papado romano é besta? É um dos fatores pela qual ele faz, é o que a gente chama de contra-reforma, porque biblicamente a Bíblia reconhece 360 dias como o ano, né, que é dado, tanto que você vê que ele não deixa errar, 42 meses fecha 1260, 3 anos e meio fecha 1260, né, e tempos e metade de um tempo fecha 1260. Deus não deixa método pelo qual você possa errar quanto a ser o ano bíblico considerado 360 dias. Agora, é lógico que não é só isso, o inimigo quer também confundir as profecias através de anos anos tendo mais dias do que o dia da Bíblia, certo? Aqui o irmão Marcílio coloca também, muitos estudiosos batem na tecla que uma das cabeças da besta que sofreu a ferida é o atentado contra João Paulo II em 1980. Isso é algo que a gente deve considerar futuramente, né? Nós vamos ver que existe uma aplicação sobre isso, mas não é o momento para estudo disso agora, ok? Vamos ver isso futuramente. Pois não, irmão Marcílio? Essa colocação foi o Robson. Foi o Robson Lira que fez essa colocação aí no chat. Ah, ok. Muito bem. Chat, inclusive, ele finaliza dizendo que é balela. Eu pediria ao irmão que tivesse bastante cuidado com isso, porque esses fatos que ocorrem com esses homens que estão na posição, empunhando a defensoria de Satanás, as coisas que ocorrem com eles não ocorrem por acaso. Nada, nenhum passo desses sujeitos aí ocorre por acaso. Então, esse acontecimento com o Papa João Paulo II não aconteceu à toa. Irmãos, eu tenho uma leitura que é exatamente essa. Ele foi ferido com uma ferida mortal e voltou. O que aconteceu com ele, nós não podemos descartar essa hipótese de forma nenhuma. Olha, irmãos, não sei, irmão Rogério aí pode ter uma colocação mais clara sobre isso. Veja, irmãos, eu assino embaixo o que foi dito pelo irmão Marcílio, tá? Até porque nós vamos ver, muito cuidado, meus amados irmãos, porque assim, por enquanto estamos estudando a profecia, para que não haja confusão, irmãos, estamos estudando a todo momento a profecia com o que aconteceu no passado. Quando eu disse que há um novo cumprimento, é exatamente disso que vamos tratar. Apocalipse vai tratar de novos cumprimentos, onde conotações de nações recebem agora aplicações em seres humanos de forma direta. Tá? Então,
repito, cuidado. Veja, o papado, João Paulo II, não recebeu um tiro por acaso, não foi por acaso no dia 13 de maio. 13 de maio é o dia de Maria, é o dia, entre aspas, que os pastorzinhos viram Maria, Fátima, né? Então, nada, absolutamente nada, como disse o irmão Marcílio, é por acaso, né? Nós vamos... É por acaso também, irmão Rogério, é o próprio Papa, o anticristo, né? Então, não aconteceu isso por acaso, você tem certeza absoluta. Não sei como que o irmão viu. Não tenham dúvida, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, amados irmãos, nós não vamos estudar esses aspectos para não confundir. Vamos seguir a ordem da profecia dada em Daniel e Apocalipse. Note que ele não entrou nesses aspectos agora, nem nós vamos entrar. Futuramente nós vamos estudar isso, tá bem, irmãos? Para não haver... Porque se nós não entendermos a história, que é a raiz disso tudo, os frutos que nascerão serão imperfeitos. Vamos seguir a profecia conforme Deus deu a Daniel. Daí nós estamos seguros. Então, por enquanto, o cumprimento profético é esse. E vamos ver agora que existe um outro cumprimento profético, mas por enquanto, irmãos, vamos ficar por aqui para não confundir. É bastante informação e é muito fácil a gente misturar. Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, que o problema dos fariseus do passado foi misturar a primeira vinda de Cristo com a segunda vinda. Cristo, na primeira vez, viria como um cordeiro, viria sem parecer nem formosura. Eles aguardavam alguém que viesse como rei. Foi essa a confusão. Nós não podemos confundir. Vamos primeiro entender a primeira vinda, vamos primeiro entender o primeiro cumprimento dessa profecia, para depois avançarmos para o segundo. Por isso digo, muita gente pega essa profecia aqui, e quando lê, por exemplo, que o domínio foi dado a Cristo, diz que é a volta de Cristo. Não é a volta de Cristo, é o juízo que se estabeleceu quando Cristo vai até o Pai e inicia. Vamos ver em outra profecia agora a vinda dele, certo? Aqui está sendo tratado isso por enquanto, e creio que faríamos bem se nós respeitarmos, né, o passo do mais fraco. Lembrem-se, amados irmãos, que tem gente no nosso meio que não consegue acompanhar, né, essa nossa velocidade, é difícil para eles, então vamos também nós seguirmos passo a passo para podermos andar no passo dos mais fracos, para chegarmos todos juntos onde Deus quer que cheguemos. Lembre-se que Moisés poderia ter acelerado o passo, mas ele seguiu esperando os anciãos, tá bom? Que eram, obviamente, na época, o povo mais fraco, que não tinha condições de acompanhar a velocidade. Moisés é um libertador, um exemplo de Cristo, e nós devemos seguir esse exemplo também, tá bom, amados? Amém. Irmã Joana está conosco na sala, entrou um pouco depois. Boa noite, irmã querida. Irmão Rogério. Pois não? Não sei se existe mais alguma outra colocação de algum irmão que queira fazer. Nós temos a irmã Viviane e a irmã Samara, que estão acompanhando o estudo com a gente através de celular. Eu não sei se não tem mais gente através do celular acompanhando também, viu, irmão Marcílio? Amém. Elas colocaram no... elas estão respondendo aqui no Face, né? Ah, tá ok, perfeito. Já estou aqui ouvindo, né? E a irmã Viviane, né, diz, Jesus está voltando. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Uma hora. Ok. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nós agradecemos imensamente ao Senhor pelo privilégio de cada uma das pessoas que estiveram conosco, que estão aqui conosco. Te agradecemos porque, assim como na profecia de Daniel, o Senhor conta o futuro, Senhor, antes que ele ocorra, nós também queremos te agradecer por aquelas pessoas que no futuro ainda ouvirão a tua palavra através desse hangout. Queremos te agradecer porque o Senhor cumpre a tua promessa. O Senhor disse, Pai, que aquilo que não foi revelado aos que se dizem sábios,
o Senhor revelaria aos teus pequeninos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem revelado a nós, não porque nós sejamos melhores, mas pura e simplesmente, como disse Daniel, ao estudar e ao mostrar a interpretação da estátua de Nabucodonosor, a Nabucodonosor, disse: e em mim, Senhor, foi revelado, não porque eu seja melhor do que ninguém, mas para que a profecia ficasse conhecida ao rei. Assim também a nós é revelado, não porque nós sejamos melhores do que ninguém, mas simplesmente para que a tua profecia seja conhecida, Pai, para aqueles que não te conhecem. Nós sabemos, Pai Celestial, que aquilo que aqui colocamos é a tua verdade. Nós sabemos que tudo que seguimos aqui foi amparado estritamente pela tua palavra, por isso descansamos, Senhor, na certeza de que o que aqui foi dito é a verdade e tão somente a verdade. Pai Celestial, uma vez que esta é a tua verdade, grava no coração dos nossos irmãos e irmãs. São textos difíceis, são muitas datas, são muitos símbolos, mas o Senhor pode todas as coisas. Assim como o Senhor ajudou a Daniel, que não tinha entendido muita coisa, e o anjo veio e revelou a ele, também que o teu anjo Gabriel, conforme a promessa do livro de Apocalipse, que é aquele que notifica aos teus servos as suas palavras, possa, Senhor, estar ao nosso lado, ajudando-nos sempre nesta profecia. E no final, Pai Celestial, assim como o Senhor gravou com o teu dedo poderoso na rocha a tua palavra, grava também na rocha do nosso coração, para que ela nos acompanhe por toda a eternidade. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por cada um desses amados irmãos e irmãs que estão conosco. E agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Irmãos, boa noite a todos. Deus abençoe os irmãos que participaram desse estudo, estiveram até agora conosco. Deus abençoe a todos grandemente e até segunda-feira, às 20h30, com a continuação desse estudo aqui. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmã Joana Batista. Amém. Boa noite, irmã Joana. Amém. Vai ter oração às 9h30? Não sei, irmã. Não estou nem sabendo disso. Eu li aqui. Não entendi. Vai ter oração às 21h30? Hoje? É. Não sei. Se houver, a gente se comunica aí. Não tem problema. A senhora recebeu de quem essa informação? Eu recebi aqui no Face. Da Maria Eugênia? Não. Tava aparecendo aqui, haverá oração às 9h30. Eu não estou sabendo, mas de qualquer forma eu estou aí. No Skype? Eu também. Então, até às 21h30. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmã Joana. Grande prazer falar com você. Hein? Hã? Eu ligo no Face, o senhor nunca tá. Mas a irmã me ligou aonde, irmã Joana? No Face, no Skype. Ah, irmã, no Skype é mais difícil mesmo, mas eu também liguei para a irmã, porque eu queria falar com a irmã. Mas enfim, irmã, deixa eu encerrar aqui e aí a gente vai estar conversando, tá bom? Fica com Deus. Amém, a irmã também. Noite. Boa noite. Boa noite a todos.